Será que para ser fluente em inglês a gente não pode pensar em português nunca? Será que a gente não pode traduzir nada, Karina? Hello and welcome to English in Brazil. Eu sou a Karina e hoje eu tenho um convidado muito especial, profissional que eu admiro muito, que é o Daniel Bonatti. O Daniel é intérprete de famosos. Conta aí de alguns famosos que tu já foi intérprete. Eu já trabalhei como intérprete para Backstreet Boys, algumas bandas de rock também, Offspring, Bad Religion, Dream Theater, Glenn Hughes, o pessoal... Madonna! Madonna, né? Mas eu não cheguei perto da Madonna, eu trabalhei mais com a equipe dela, porque só Jesus chegava perto da Madonna. Bom, e o Daniel, ele tem ideias muito interessantes a respeito do uso da tradução no ensino de inglês, no aprendizado de inglês. O que eu vejo num senso comum, assim, das pessoas é o seguinte, olha, para aprender inglês, tem que pensar em inglês, tá? Primeira coisa. E tem que parar de ficar traduzindo tudo para o português. Tem que se desprender do português, viver em inglês, isso é coisa que eu mesma já falei como professora, mas o que tu acha sobre isso? Olha, a minha opinião, que já começa a chocar um pouquinho, é que você pode traduzir sim. Na minha opinião, deve traduzir à vontade e não ficar buscando aquele momento de pensar em inglês o tempo todo. É uma coisa que a gente não consegue controlar muito, então a minha abordagem é que traduza à vontade. Então, já para chocar, é isso. Chocou a sociedade já, mas a pergunta que eu já te faço, independentemente do nível, mesmo que eu esteja no nível avançado, eu ainda não devo me preocupar se eu traduzo alguma coisa, sei lá, eu ainda não aboli o português na minha vida, então será que eu tô fracassando? Então, por causa daquela expectativa que as pessoas têm de sempre eu ter ouvido, né, grande parte no mercado brasileiro, de não traduzir, de sempre pensar em inglês, então sempre vem uma culpa quando você pensa em português, quando você traduz alguma coisa. Nas minhas teorias, né, vale dizer que as minhas teorias já vêm de bastante estudo e bastante prática, em vários cenários, em aulas de inglês, como tradutor e intérprete, e também dentro da imersão de inglês em que eu recebo os alunos para aprender inglês. Então, por causa dessa regra que se impõe, né, não traduz, todo mundo fica se sentindo culpado para traduzir alguma coisa. E eu percebi que a tradução, ela é libertadora. Quando você ouve uma expressão e conecta com o que você já sabe em português, que é o seu repertório, você gera, além de uma conexão emocional, você gera também um entendimento melhor daquela expressão. Eu entendo que muitas vezes tem o pensamento assim, explique em tudo em inglês, entenda tudo em inglês para você conseguir variar mais o teu vocabulário. Seria um benefício, mas eu acho que muito pequeno, perto do que falta quando você não entende uma expressão. Benefícios de se usar a tradução. Depois a gente vai falar sobre alguns riscos também, porque eu tô aqui de advogada do diabo. Eu tô aqui pra fazer pergunta pro Daniel, ver se ele continua aí tendo esse posicionamento dele. Vamos lá. Bom, mas então, falando dos benefícios, né? Quando um aluno entende ou acha que entende uma expressão, por exemplo, me dá o exemplo daquele phrasal verb. Sim, back out. A definição do dicionário de back out é withdraw from a commitment, né? Withdraw from a commitment. E aí tu pensa, tá, e aí, o que será que isso quer dizer? É desistir? É o quê? Exatamente, você pode entender. Quando eu explico só em inglês, geralmente muita gente entende, muita gente deixa de entender e muita gente demora um tempo para entender. Claro. Back out, ele tem uma tradução perfeita em português que mata toda a dúvida. O que é back out, então? O que é back out? O que é back out? Pausa e tenta responder. Dar para trás. Dar para trás. Back out é dar para trás. Então, vamos analisar no português, no nosso idioma, qual que é a diferença entre um e outro. O que é desistir e o que é dar para trás, na sua opinião, Karina? Desistir, eu não tô envolvendo ninguém. Eu desisti e tá tudo bem. Agora, dar para trás, aí já dá a impressão que tinha um compromisso, que eu tô, sei lá, falhando com alguém. Não sei se é Exatamente, isso. Perfeito. É isso mesmo. Isso. O back out é quando você tem um compromisso e dá para trás. Então, por que não usar o dar para trás? Uhum. E, na verdade, você sempre vai conectar. Mesmo quando você está tentando não traduzir, você só tem aquela validação, quando você conecta. Mentalmente. Tipo assim, então é isso aqui. Vou dar um outro exemplo. Chip in. Chip in is when you collect money from a group of people, for a common objective, right? Eu já saquei. Eu já tenho a palavra na minha mão, na minha cabeça. Se você percebeu o que aconteceu agora? Eu acabei de pensar.
é vaquinha. Pronto, exatamente. Eu acabei de pensar isso. Exatamente. Então, esse caminho, Karina, ele é inevitável. Não adianta brigar contra esse momento em que você está ouvindo uma explicação e conectando com o seu repertório. Esse é o ponto. A tradução, ela não está atrapalhando em nada o seu processo de aprendizagem. Aí eu faço uma pergunta de ouro agora. O que vai determinar, Karina, que você, daqui a 6 meses, consiga lembrar e usar essa expressão em uma conversa? O quê? A prática e o uso. Pronto. Ela tem que ser inserida na minha vida, né? Exatamente. Eu tenho que usar de novo. É a prática e o uso. Se você não praticar, você não vai lembrar disso que você aprendeu hoje. Aí, quando eu começar a praticar, eu não preciso ficar pensando toda hora, é vaquinha, é vaquinha. Agora eu já sei, eu já validei. Exato. Eu sei que tipo é isso, né? Exatamente. Então, é a falta de prática que vai levar você a esquecer e não entender. A tradução não está te atrapalhando em nada. A gente está culpando o vilão errado. Não é a tradução, não é o português. É a falta de prática naquele vocabulário, naquela estrutura que vai te levar a esquecer e não aprender aquela expressão. A gente está falando de um phrasal verb, mas pode ser uma estrutura gramatical, pode ser qualquer coisa que você tenha que aprender no idioma. Daniel, e uma outra coisa que eu ouço muito, assim, dos meus seguidores e dos meus alunos também é o seguinte, olha, eu cheguei para o curso de inglês, sou nível básico, não sei nada de inglês, e a aula era toda em inglês. Eu me desesperei, eu não gostei, me senti constrangido e hoje eu cancelei, desisti, desanimei. Será que a tradução teria ajudado nesse sentido? Com certeza, com certeza. Aí eu concordo com o ponto de vista do aluno, realmente desmotiva, porque ele chega na sala de aula, ele pensa, será que eu tenho que saber isso? Porque ela já está jogando tudo isso em inglês, será que eu tô... Aí faz o aluno se sentir pior. Eu acho que isso principalmente no nível básico. Depois do nível bem inicial, você já consegue ter uma aula em inglês. Claro, nunca assim, dizendo que é proibido usar o português em algum sentido, como a gente falou. Mas eu acho que essa coisa assusta muito os alunos mesmo. Inclusive canais, por exemplo. Os canais que fazem mais sucesso hoje são canais que explicam o inglês com o português. E os que eu mais gosto, você, o Ulisses, o Gavin... Sabe, são canais incríveis que explicam aquelas nuances do português. Se você quiser um conteúdo English only, tá cheio por aí. Tá cheio, exatamente. Eu acho que tem muita coisa no YouTube. O meu papel no Brasil é ajudar a todos e não excluir aquela parcela que não consegue entender em inglês. E muitas vezes as pessoas chegam e me dizem assim, ai, finalmente entendi. Porque na minha aula era inglês, tudo em inglês, eu não tinha certeza se eu tinha entendido. Tá vendo? A validação. Perfeito, exatamente, a validação do aluno. Eu posso ir um pouquinho mais longe? Pode, vamos ver. Eu falo que o português ele tem que ser usado em todos os estágios. Porque a língua portuguesa no processo de aprendizagem não é uma muleta. Ele não vai te ajudar só até o momento que você precisa e depois você larga e vai sem ele. O português é uma ferramenta muito importante para você entender coisas no nível que você estiver. Ok, então tá tudo muito lindo, mas eu tenho algumas perguntas também aqui, porque como professora eu também sou do time, vamos falar mais inglês, fácil, não, né? Imersão, chega de português, então eu tenho algumas perguntas para ti. Bom, vamos lá. Alguns perigos que eu vejo nessa coisa, vamos usar o português, tá tudo bem, tradução. O primeiro risco é ficar preso ao português e acabar querendo traduzir palavra por palavra. Então, deixa eu dar um exemplo. A gente sempre ensina, how are you? Isso é como vai. E aí, o que acontece com o aluno? Eu tenho que traduzir? Então, o que é how? How é como? O que é are? E o que é you? Tá. Então, isso não acaba encorajando o aluno a ficar tentando traduzir palavra por palavra? E outra coisa, será que não encoraja o aluno a ficar comparando o inglês com o português o tempo inteiro? Como, por exemplo, how old are you? Por que não é how many years do you have? E fica aquela coisa, aquele questionamento do porquê. Isso não é um risco? Eu acredito que não. O aluno brasileiro, com tanto acesso à informação, já passou desse momento em que quer traduzir tudo ao pé da letra. Isso daí é muito fácil. Com algumas aulas, eu acredito que a gente já consegue colocar o aluno no mindset de entender que ele não vai traduzir palavra por palavra. Eu acho que esse é um obstáculo muito fácil de superar para a gente poder aproveitar. E o outro ponto é de você depender do português, ter que traduzir sempre. Eu acho sempre válido você achar as traduções ideais, né? Dentro do seu idioma. Por exemplo, take for granted é uma expressão geralmente difícil de você traduzir dependendo do contexto, né? Então, take for granted às vezes significa não dar valor. Né? My kids take for granted everything we do for them. Então, meus filhos não dão valor a tudo. Então, quando você conecta o take for granted para não dar valor,
É incrível. Você aumenta o seu aprendizado e consegue usar mais. Então eu tava discordando do Daniel mentalmente aqui, porque ele tá falando, não atrapalha, não atrasa. Tá, mas se eu tô entendendo, isso é uma coisa dos níveis iniciais, tá? Vai ser um processo, essa coisa de traduzir tudo, tá? Não de traduzir palavrinhas pra validar. Eu escutei algo, eu traduzi. Isso é meio que inevitável, isso vai acontecer. Você tá lá no nível básico, até o intermediário, isso acontece. Não se culpe por isso. Eu acho que a questão é, as pessoas ficam, ai meu Deus, eu tô traduzindo ainda, eu sou um fracasso. Calma, eu comecei traduzindo também tudo na cabeça. Quando eu tinha que dar uma opinião em aula, sabe o que eu fazia? Eu quero falar essa frase, então em português é isso, em inglês é isso. Completamente mecânico, tá? Eu era completamente mecânico. E depois, como que isso ficou natural com o tempo. E me perguntam assim, quando que você começou a pensar em inglês? E aí a gente vai falar do pensar em inglês. Sim. Eu não lembro, foi uma coisa super natural, foi um resultado daquela imersão dentro do Brasil, que foi no meu caso, mas de tanto ler, de tanto escutar, de tanto praticar a língua, quando eu vi, cadê o português? Não tá na minha cabeça. Tá certo meu raciocínio? Perfeito, é exatamente isso que eu defendo. O pensar em inglês não deve ser um objetivo seu. Esqueça. Ele vai ser uma consequência. Uma consequência. Natural do seu aprendizado, mas não espere chegar o momento. Você tem só que praticar inglês e usar nas situações sociais e entender que cada vez que você usar, você vai melhorar. Assim como eu expliquei o Chip N para você, você chegou na tua mente na conclusão de vaquinha. O nosso cérebro ele vai sempre conectar com o nosso conteúdo. Não adianta querer criar uma nova entidade em inglês ali e falar, você agora é a Karina Fragoso English Version, sabe? Não, você tem que ser a mesma Karina Fragoso, mas em inglês. Então é muito importante pegar o seu repertório, identificá-lo, fazer traduções e começar a jogar isso para o inglês e sair para o action, sair para a prática para praticar inglês. Bom, gente, então espero que tenham gostado dessa discussão. Como eu disse, nenhum dos dois aqui tá brigando, a gente não tem a resposta definitiva para tudo. Estamos sempre aprendendo, o que a gente pode é compartilhar o que a gente observa na nossa experiência como professor, né? Exatamente. E como aprendiz também, né? Às vezes a gente tem que agree to disagree, né? E absorver a experiência do outro e aprender com isso. Então, muito obrigado, Karina. Imagina, e por isso deixe a sua opinião aqui nos comentários. O que você acha a respeito do pensar em inglês, do uso da tradução? Você acha que isso ajuda, atrapalha? Vamos ampliar essa discussão aqui. E eu tenho muita alegria de ter trazido, assim, de estar trazendo tantos profissionais mega qualificados, como o Daniel, como o Ulisses, como a Dir, enfim, tantos professores. E cada um é especialista numa área, né? Eu tenho meu conhecimento específico, mais específico numa área, e você manja muito desse assunto, por isso eu convidei ele aqui para esse quadro de collabs. Vai começar bem o ano. Thank you so much. Se gostou do vídeo, não esqueça de clicar em gostei. Acompanhe o Daniel aqui nos links da descrição. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Bye.